pensar num lugar que simplesmente não existe. Um planalto imenso, vazio, bem no coração do Brasil. Agora, imaginem que, em menos de 4 anos, esse vazio todo se transforma numa das cidades mais futuristas do mundo. Pois é, essa é a história inacreditável da criação de Brasília. Olha, a transformação é uma coisa de louco. Passar de uma planície seca, sem ninguém, para o centro nervoso do poder brasileiro, é num piscar de olhos, pelo menos em termos históricos. É sem dúvida uma das mudanças de paisagem mais rápidas e ambiciosas da história moderna. E aqui, claro, fica a grande pergunta que guia a nossa conversa. Como é que foi possível erguer uma metrópole inteira com toda a infraestrutura, prédios monumentais, tudo, num tempo recorde de só 41 meses? Então, vamos mergulhar fundo nessa história. A ideia de construir Brasília pode até parecer uma daquelas loucuras dos anos 50, mas a verdade é que esse era um sonho bem antigo. A vontade de levar a capital para o interior do país já existia há mais de um século. O que realmente chama atenção é o quanto essa ideia persistiu. Começou lá com José Bonifácio, logo depois da independência, passou pela primeira Constituição da República, teve até a Missão Cruz, que demarcou a área certinha, a semente já estava plantada há muito tempo. Mas precisou de um líder com uma visão muito audaciosa para fazer ela finalmente brotar. E esse líder era ele, Juscelino Kubitschek, o JK. O lema de campanha dele já dizia tudo: 50 anos em 5. Era uma promessa explosiva. E dentro do famoso plano de metas, a construção de Brasília não era só mais um objetivo, não. Era a meta-síntese, o símbolo máximo dessa nova era de modernização que ele queria para o Brasil. É claro que um projeto desse tamanho não nasce da cabeça de uma pessoa só. O GK precisava de uma verdadeira equipe de gênios para transformar essa visão em concreto. E aqui, 3 nomes foram absolutamente fundamentais para dar forma a Brasília. Primeiro, o próprio JK. Ele foi a força motriz, sabe? O grande motor político que conseguiu o dinheiro, a vontade e a determinação para fazer o impossível acontecer, passando por cima de todas as críticas e dos desafios de logística que eram gigantescos. Depois veio Lúcio Costa. Ele foi, digamos, o cérebro por trás do desenho da cidade. Com um projeto genial de tão simples, rabiscado quase à mão, ele ganhou concurso nacional e definiu a estrutura única de Brasília, que a gente já vai entender melhor. E, claro, Oscar Niemeyer, o artista, a alma criativa que deu a Brasília aquela identidade visual que ninguém confunde. As curvas dele, o uso do concreto armado, ele não fez prédios, ele fez esculturas gigantescas que parecem ter vindo do futuro. Então, para entender Brasília, é preciso entender o plano piloto do Lúcio Costa. Pensem num avião. A fuselagem, que é o corpo do avião, foi chamada de eixo monumental. É ali que fica toda a estrutura do governo. Já as asas formam o eixo residencial, onde estão as famosas superquadras, onde as pessoas vivem. Era uma separação bem clara das funções da cidade, um ideal do modernismo. Bom, com o plano na mão e os visionários apostos, era hora de construir. E isso, minha gente, exigiu um esforço humano de proporções épicas. Foi uma verdadeira corrida contra o relógio no meio do nada, no meio do Cerrado brasileiro. 60 mil, foram mais de 60 mil trabalhadores que ficaram conhecidos como candangos. Eles vieram de todos os cantos do Brasil, mas principalmente do Nordeste, buscando trabalho e um futuro. Foram eles a força vital que levantou essa cidade do pó. Só que a realidade para esses candangos era muito dura. Eles moravam em acampamentos super precários, que depois viraram as cidades satélites, sem saneamento básico, com pouco acesso a serviços. As jornadas de trabalho eram longuíssimas, exaustivas e perigosas. A história de Brasília é linda, mas também é a história do sacrifício desses homens. E aí, depois de um esforço sobre-humano, o grande dia chegou. Em 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada. A data não foi por acaso, é o dia da morte de Tiradentes. Foi uma escolha simbólica para marcar o começo de uma nova era para o Brasil. Agora, vamos olhar de perto e ver como essa cidade fala. Porque a arquitetura do Niemeyer não é só para ser bonita, não. Ela é cheia de simbolismo, ela conta a história e as aspirações de uma nação em cada curva de concreto. O coração pulsante da cidade é a Praça dos Três Poderes. É ali que o Niemeyer colocou lado a lado os edifícios do Legislativo, que é o Congresso Nacional, do Executivo, o Palácio do Planalto, e do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal.
os 3 pilares da República convivendo no mesmo espaço monumental. E esse detalhe aqui é simplesmente genial. Ilustra perfeitamente o pensamento do Niemeyer. As 2 cúpulas do Congresso não estão ali por acaso. A côncava, essa que parece um prato virado para cima, é a Câmara dos Deputados, o símbolo é de um espaço aberto que recebe todas as ideias do povo. Já a convexa, a cúpula fechadinha, é o Senado, onde as decisões são pensadas, ponderadas com mais calma e reflexão. Visitar a Catedral de Brasília é uma experiência arquitetônica e espiritual. Primeiro, a gente desce por uma rampa meio escura, como se estivesse se afastando do mundo lá fora. E aí, quando se emerge lá dentro, é uma explosão de luz. 16 colunas de concreto que se abrem para o céu, parecendo mãos em oração. É a arquitetura criando um momento de elevação. Mas e hoje? Depois de mais de 60 anos, qual é o verdadeiro legado de Brasília? Vamos dar uma olhada em como aquele sonho modernista encarou a realidade com o passar do tempo. O plano original era para uma cidade de 500 mil habitantes. Hoje, a realidade é outra, completamente diferente. A cidade cresceu de forma explosiva e a grande mancha urbana, contando com todas as cidades satélites, abriga milhões de pessoas. Isso criou desafios sociais e de infraestrutura que aquele projeto utópico original nunca imaginou. Apesar de todos os desafios, o valor único do projeto de Brasília foi reconhecido no mundo todo. Em 1987, a Unesco declarou a cidade como Patrimônio da Humanidade. Foi um carimbo de validação, um atestado da sua importância para a arquitetura e para o urbanismo mundial. Então, o legado de Brasília é complexo, tem 2 lados. De um lado, é um símbolo de modernidade que de fato ajudou a integrar o Brasil. É uma maravilha arquitetônica. Por outro, o custo para construir foi altíssimo, a desigualdade social entre quem vive no plano piloto e nas cidades satélites é gritante, e muita gente critica que a capital acabou isolando os políticos do resto do povo. No final das contas, olhar para Brasília hoje é testemunhar a materialização de uma audácia sem limites. É um lembrete permanente, feito de concreto, da nossa capacidade de sonhar em uma escala gigantesca e, contra tudo e contra todos, transformar esse sonho em realidade. E isso nos deixa com uma reflexão. O que Brasília representa hoje? É um símbolo impressionante do progresso de uma nação? Ou é um monumento belíssimo que, ao mesmo tempo, escancara as nossas profundas desigualdades sociais? A resposta, muito provavelmente, é que ela é as 2 coisas ao mesmo tempo.